Meus irmãos, então hoje a gente vai dar uma pequena introdução aqui ao Evangelho de Mateus. Vamos mais tarde fazer a leitura do capítulo 1, mas eu quero só colocar algumas coisas antes disso, tá bom? Então, o Espírito Santo usou 4 evangelistas para narrar a boa nova mais importante para a humanidade. Cada um desses evangelistas deu uma ênfase particular à sua história contada, à sua história narrada. Por exemplo, Marcos vai descrever o seu evangelho como o evangelho do servo, né? Então ele vai enfatizar essa questão de Jesus ser servo, de nós também sermos servos, e ele então vai destinar o seu evangelho aos leitores romanos. Lucas vai descrever o seu evangelho como o evangelho do Filho do Homem. Então essa expressão Filho do Homem, uma expressão messiânica, vai aparecer com frequência no evangelho de Lucas, e Lucas está escrevendo para alcançar os gregos. João vai dar ênfase no seu evangelho ao evangelho do Filho de Deus, e a sua ênfase é para alcançar todos os povos, não é uma raça em especial, um grupo especial. Ele é o último dos evangelhos a ser escrito e ele está voltado para todos. E Mateus, aí o tema do nosso estudo, o evangelho do rei para os leitores judeus, tá? Então, cada um dos evangelhos tem uma ênfase e eu quero destacar isso um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que o evangelho vai nos falar, ou qual a importância de nós estudarmos o Evangelho de Mateus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que Mateus é o Evangelho que apresenta Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Tá? Então, deixa só eu compartilhar aqui a tela do estudo. Então, Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o Cristo das profecias que se cumprem com seu nascimento, com seu ministério, com a sua morte, com a sua ressurreição. Várias citações do Antigo Testamento são usadas para fazer o link entre o Messias e o Cristo que nasceu em Belém. Então, várias citações nós podemos ver isso. Por exemplo, a gente pode ver quando vai falar do nascimento de Jesus em Belém, lá Mateus capítulo 2, 17 e 18, na própria descrição de Mateus 2, 17 e 18, ele vai dizer lá que estava se cumprindo o que o profeta havia dito, né? Ele está se reportando lá a Jeremias 31, 15. Da mesma forma, no capítulo 4, versículo 13 a 16, quando vai falar de que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, a caminho do mar, a Galileia dos gentios, ela estava em trevas e ela viu luz, vai se reportar a um texto do Antigo Testamento, Isaías 9, 1, 2. Da mesma forma acontece no capítulo 13, o versículo 35, aí de Mateus, quando mais uma vez vai dizer lá o Senhor Jesus, né? Conforme foi dito pelo profeta, abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ele está citando o Salmo 78, 2. Quando a gente vai lá para o capítulo 21, os versículos 4 e 5 de Mateus, 21, 4 e 5, fala assim: e assim aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde montado no jumento, num jumentinho cria de jumenta. Também está fazendo uma citação agora de Zacarias 9:9. Então Mateus está em todo tempo falando que aquilo que está acontecendo, aquilo que está se desenvolvendo, esse grande milagre que está se dando ali na Galileia, ali em Jerusalém, ali em Cafarnaum, ali em Belém, tudo isso foi para se cumprir as Escrituras. O último texto que eu quero citar aqui desse aspecto, Mateus 27, os versos de 9 a 10,
diz assim o texto: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Então, o Senhor havia predito lá em Zacarias 11:12 de que 30 moedas seria o preço que Jesus seria vendido. Então, estava Mateus lá, mais uma vez, lembrando isso para os seus leitores. Tá? Um outro aspecto que eu quero destacar aqui é de que Mateus é o evangelho da igreja. Tá? Então, Mateus é o evangelho da igreja. Ele é o único evangelista, o único dos 4 evangelhos a usar a palavra igreja. Ele faz isso lá em Mateus capítulo 16, o versículo 18. Espero que você esteja acompanhando o nosso estudo com a Bíblia aberta, né? 16, 18 fala assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, ele vai citar a questão da igreja, tá? E depois no capítulo 18, o versículo 17 fala assim: se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, 2 vezes Mateus aqui menciona essa questão da igreja, e isso é uma característica de Mateus. E a igreja de Cristo está agora aberta para as pessoas de todos os povos e nações, judeus e gentios. O povo de Deus já existia, né? O povo de Deus era a nação de Israel, né? O povo que Deus formou a partir de Abraão. Mas agora, Mateus está mostrando que Jesus veio inaugurar um povo multiétnico, né? Um povo de todas as tribos, línguas, raças e nações. Por isso, todas as nações agora precisam ser evangelizadas. Vai ser uma ênfase também de Mateus, dizendo: o Senhor não é mais Deus ou não é mais Senhor apenas de uma nação. Ele quer ser Deus e Senhor de todas as nações. Por isso você precisa compartilhar o evangelho a todas as nações. Então é outra característica aí de Mateus. Mais um aspecto que eu quero destacar aqui no livro de Mateus, então hoje apenas fazendo essa introdução, é que Mateus é o evangelho dos discursos e sermões de Jesus, tá? Então, é o evangelho dos discursos ou sermões de Jesus. Então, por exemplo, é em Mateus que nós encontramos o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o 7, o sermão da ordenação dos discípulos, né, do chamado dos discípulos e o sermão que Jesus dá a eles no capítulo 10, as parábolas do reino no capítulo 13, o sermão sobre perdão no capítulo 18 e o sermão profético ou o pequeno Apocalipse no capítulo 24. E todos esses sermões presentes aqui no Evangelho de Mateus, eles sempre terminam com uma frase muito parecida. Uma frase que diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Por exemplo, se você vê lá no capítulo 7, que eu disse que é o finalzinho do Sermão da Montanha. Então, se você vê lá no capítulo 7, o versículo 28, os últimos versículos, né, o 28 e o 29, o 28 fala assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Tá? Então, a gente vê aí presente essa questão de Jesus dizendo que isso que aconteceu, esse sermão que ele deu, então termina com essa sentença, né? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Lá no capítulo 11, o versículo 1, terminando esse sermão que Jesus dá aos seus discípulos, né? Lá no capítulo 11, depois dele chamar os seus discípulos, o 11:1, que na verdade é a finalização do capítulo 10, ele diz assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. A mesma expressão, né? Então, ele acabou esse grande sermão, esse grande discurso, ele usa essa expressão.
você vai ver ela se repetindo no capítulo 13, versículo 53, no capítulo 19, versículo 1, no capítulo 26, versículo 1. Ou seja, sempre que encerra um sermão, um discurso, ele usa essa expressão. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, então isso finaliza esse ensino de Jesus Cristo, tá? E uma outra coisa que eu queria destacar, eu não coloquei aqui como um item D, mas deixa eu só voltar aqui. Eu não coloquei como item D, mas Mateus também ele recapitula elementos chaves da história de Israel. Eu não coloquei porque eu vou mencionar isso um pouquinho mais para frente. Por exemplo, quando Jesus ele fica em pé em uma montanha fazendo o seu famoso sermão, né, o Sermão do Monte, então capítulo 5 até o 7, ele em pé, lá em cima do monte, fazendo o seu sermão, ele está simbolizando, ou ele está apontando para Moisés. Moisés, lá no Monte Sinai, recebendo o mandamento de Deus. Quando ele responde aos críticos sobre aquilo que ele e os seus discípulos estavam fazendo no sábado, lembra? Quando os discípulos pegam a espiga, né, e começam a colher a espiga e comer, e os fariseus chamam a atenção de Jesus, por que seus discípulos não guardam o sábado? E aí Jesus mesmo faz eles lembrar, dizendo, você não lembra o que Davi fez? Né? Ou seja, Davi e os seus companheiros lá de luta, de batalha, entraram lá onde não devia, comeram o pão que não devia, lá o pão que era dedicado aos sacerdotes. Então ele está se colocando como um Davi. Davi transgrediu a lei, o mandamento. Vocês não entenderam que aquilo lá foi uma transgressão. Da mesma maneira, o Filho do Homem está fazendo isso. Quando, por exemplo, ele escolhe os 12 apóstolos, ele está simbolizando ou apontando para Jacó, que traz a existência, que gera os 12 patriarcas. Né? Então, os 12 patriarcas saem, né, são chamados, né, são gerados através de Jacó ou por Jacó, e Jesus está dizendo, eu também estou gerando, estou chamando os meus 12 apóstolos. Então, ele faz essa ligação. E quando cura os enfermos e ressuscita os mortos, Jesus é Elias, Jesus é Eliseu, está simbolizando o ministério desses dois. Então, a gente vê que Mateus está sempre fazendo esses links, fazendo essa ponte entre o Antigo Testamento e aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que Jesus veio realizar. Tá? Então, importante destacar isso que Jesus faz, isso que Jesus realiza, porque Mateus vai fazer isso em todo o tempo. Em todo o tempo. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero... Vamos então entrar aqui em alguns aspectos do livro, tá? Então hoje é apenas um estudo introdutório, quero destacar alguns aspectos do livro. Deixa eu falar um pouquinho sobre a autoria, data e o esboço desse livro. Então, começando aqui por autoria. O livro, então, leva o nome do seu autor, Mateus, né? Que significa dom ou presente de Deus. É isso que o nome significa. Ele é reconhecido pelos estudiosos, né, da Bíblia como o autor do livro, esse Mateus mesmo. Tá? Ele foi um dos 12 apóstolos. Se você vê lá Mateus capítulo 10, o versículo 3, capítulo 10 que é quando Jesus chama os 12, capítulo 10, versículo 3 fala assim, Filipe, citando os 12 apóstolos, né? O versículo 3 fala, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano. Então, fala inclusive qual é a sua função, né? Publicano. Então, ele foi um dos 12 apóstolos. Ele sempre foi destacado como esse, como o publicano, aquele que era cobrador de impostos, né? Aquele que tinha um espaço na coletoria, aquele que era amigo dos romanos e era visto como inimigo dos judeus, né? Porque cobrava impostos dos judeus. Muitos deles roubavam os judeus, cobravam impostos a mais para que eles pudessem ficar com uma boa parte desses impostos, tá? A gente tem a descrição da conversão de Mateus no capítulo 9. Né? Então ele narra aqui a sua conversão.
Mateus capítulo 9. Acompanhem comigo aí, 9, versículos 9 a 13. Fala assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. E vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por quê? Porque Mateus, tão logo é chamado por Jesus, né, faz um grande almoço, um grande jantar, não sei, né, o que era aqui, né, mas prepara uma grande refeição para Jesus, para os outros apóstolos, e ele convida os seus colegas de trabalho para essa refeição, tá? Então ele vai narrar esse aspecto aí da... Muito bem, a data em que o livro foi escrito, ela é motivo de muitas discussões entre os estudiosos, né? Mas alguns vão falar que fica provavelmente entre o ano 63 e 66, o que todos têm certeza é que ela foi antes da destruição do templo em Jerusalém, ou o templo de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, tá? Então foi antes. Alguns vão colocar que está nessa data aí, entre 63 e 66. Deixa eu destacar um esboço aqui desse livro. Como que a gente costuma dividir? Na verdade, peguei alguns exemplos, né, de divisão desse livro. Por exemplo, John MacArthur, ele propõe o seguinte esboço para o Evangelho de Mateus. Então, primeira parte, o advento do rei, capítulo 1, versículo 1 até 4, 25. Depois falando sobre a autoridade do rei. Em terceiro, o objetivo do rei. Em quarto lugar, os adversários do rei. Em quinto lugar, a administração do rei. Em sexto lugar, a expiação do rei. E em sétimo lugar, a última parte, a comissão do rei. Então percebam, por causa do tema, né, do estudo, do tema do livro, né, que é essa questão de Jesus ser o rei, né, o evangelho do rei. A maioria dos autores usa sempre essa expressão, porque fica muito claro a ênfase que Mateus está dando na realeza de Jesus. Tá? A gente vai ver isso quando a gente entrar no texto bíblico propriamente dito. Então essa é uma divisão. Tem uma outra divisão proposta por Earsby, mais curta, que ele diz assim, que do capítulo 1 ao 10 é a revelação do rei, do capítulo 11 ao 13 a rebelião contra o rei, capítulo 14 a 20, o afastamento do rei, do 21 a 27, a rejeição do rei, e no capítulo 28, a ressurreição do rei. Tá? Uma outra coisa que é importante a gente mencionar aqui no estudo é as coisas que são exclusivas do Evangelho de Mateus. Por exemplo, a exclusividade não tem nos outros 3 evangelhos. O sonho de José, né? Aliás, se você perceber o nascimento de Jesus, Mateus conta esse nascimento, ou descreve esse nascimento a partir da perspectiva de José. Lucas vai fazer isso a partir da perspectiva de Maria, né? Então, é exclusividade de Mateus o sonho de José, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a ênfase dada por Mateus de que Herodes manda matar as crianças, de que Judas se arrepende. Então, nenhum dos outros evangelhos é narrado essas partes. Ela é exclusiva de Mateus. O sonho da mulher de Pilatos, outras ressurreições que acontecem quando Jesus ressuscitou, né? O suborno dos soldados e a grande comissão. Todas essas coisas são ênfase de Mateus. Tá? A gente só encontra isso no evangelho dele. E o versículo-chave de todo o livro é esse, para cumprir o que fora dito. Né? Mateus, como eu disse, está destacando essa questão. Né? Essa questão de que o Evangelho de Mateus é o cumprimento do Antigo Testamento. Tá? Então, ele vai deixar claro essa questão de que tudo aquilo que está acontecendo é, de alguma maneira, o ápice, o clímax, a consumação daquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento, daquilo que Deus disse que iria acontecer. Tá? O tema é o reino de Deus, e essa expressão, o reino dos céus,
ela aparece 32 vezes no livro. Reino dos céus. Reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa, tá? Mas ela aparece, por isso é para você ver 32 vezes, ou seja, Mateus está querendo destacar essa questão do reino. A gente vai ver durante esse estudo também o porquê dessa ênfase, tá? Então, o conceito teológico mais significativo para o seu povo, que Mateus vai destacar, é a paternidade de Deus. Só no Sermão do Monte, Jesus chama Deus de Pai cerca de 14 vezes. 14 vezes isso acontece. E chamar Deus de Pai é um conceito revolucionário na mentalidade judaica. Porque não era assim que Deus era chamado. Deus era chamado de Senhor, né? Deus não era chamado pelo nome, era chamado de Senhor, de Adonai, né? Eles substituíam a palavra que descrevia o nome de Deus, Yahvé, né? Por Adonai, por Senhor. Mas dificilmente se falava ou se chamava Deus de Pai. E Jesus vai dar bastante ênfase nessa questão de Deus ser Pai, tá? Então, esse é algumas características a respeito aí dessa introdução para a gente poder entender um pouquinho o livro. Agora eu quero entrar no primeiro capítulo, quero convidar você a ler. Quero ler aqui os versos de 1 a 17. Na verdade, é a genealogia. Você pode achar que genealogia é um negócio chato, que quando você está lendo a Bíblia, essa é a parte que você pula para poder terminar mais rápido a sua leitura. Mas eu quero mostrar para você como que genealogia é importante, tá? Então, acompanhem comigo a leitura aí, acompanhem na sua Bíblia, capítulo 1, quero ler até o versículo 17. E aí nós entramos, então, no livro para o nosso estudo. Diz assim, ó. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Tá? Então, essa é a genealogia de Jesus. Mateus, então, estava escrevendo para os judeus com o propósito de provar que Jesus é o Messias esperado pelo seu povo. Por isso, era importantíssimo que ele apresentasse a linhagem do rei. Tá? Então, é isso que ele está fazendo, apresentando a linhagem do rei. Mas antes da gente olhar para essa linhagem do rei, é importante você entender como que termina o Antigo Testamento. Então, a gente está aqui nessa transição. O Antigo Testamento terminou com Malaquias e nós temos, então, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Tá? Então, a gente precisa entender. Vamos voltar um pouquinho o nosso pensamento para a gente entender como que terminou a história. Né? Porque, se você se lembra, o povo voltou do cativeiro babilônico, lembra? Por causa da desobediência, eles vão parar na Babilônia, né?
Eles vão parar lá na Babilônia, lá eles ficam 70 anos na Babilônia, e lá em Jerusalém, os muros da cidade estão destruídos, as casas são destruídas e o templo é destruído. Tudo é destruído, né? Tudo é devastado, enquanto eles estão lá na Babilônia 70 anos. Quando eles voltam, o povo de Israel volta da Babilônia no final desses 70 anos, né? Com Esdras, com Neemias, você vê a história disso se dando lá em Esdras, Neemias, um pouquinho lá em Daniel, né? O povo reconstruiu o templo, o povo reconstruiu os muros de Jerusalém, mas eles ainda se viam como se estivessem no exílio, porque eles são governados por reis pagãos. Eles voltaram para sua terra, mas eles continuam recebendo ordens lá do rei da Babilônia, depois do rei da Pérsia, Ciro, né? Então eles voltaram para sua terra, mas eles continuam trabalhando duro para pagar tributo aos seus dominadores. Um exemplo disso, eu vou mostrar aqui um texto de Neemias para vocês, que Neemias vai dar essa descrição para a gente. Olha o que diz aqui Neemias capítulo 9, os versos 36 a 37. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Ele está falando quando o povo já retornou para sua terra. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Então, eles voltam para sua terra, mas eles encontram uma terra devastada, na verdade, né? Essa é a situação da terra que eles estão, uma terra devastada. E mais, eles pagam tributo, né? As nações que os governam, eles são obrigados a pagar tributo. E as grandes promessas que os profetas disseram para eles, as promessas de Isaías, de Ezequiel, sobre o que aconteceria depois do cativeiro, não havia se cumprido. Se você ler, por exemplo, o último capítulo de Malaquias, que é a última página do Antigo Testamento, né? Ali onde se encerra o último livro da Bíblia hebraica não, né? Do Antigo Testamento para nós, porque a Bíblia hebraica termina com 2 Crônicas. Você verá que o povo de Israel continuava indiferente aos mandamentos de Deus. Malaquias vai tratar isso. O povo voltou, está na sua terra, esse povo cultua a Deus, mas eles é indiferente a Deus. Eles continuam com seus pecados, eles continuam oprimindo o pobre, continuam tudo do mesmo jeito. Quando você vê lá na Bíblia hebraica a última página, 2 Crônicas, 30 e pouco lá, não lembro qual que é o último capítulo de 2 Crônicas, você vai ver que vai contar da história deles sendo levados, deles voltando do cativeiro, mas sob pressão, sob submissão dos outros. Ou seja, é assim que termina a história, tá? Eles voltam para sua terra, mas eles não tomam posse da promessa de Deus. Eles vivem como um povo pobre, eles vivem de qualquer jeito, eles vivem dominados. Vez ou outra tem alguma nação invadindo lá o seu território. E não era somente voltar à terra. Havia promessas de um povo santo que Deus havia feito. Havia promessas de um reino de justiça. Havia promessas de paz para eles. Se você vê Isaías, se você lê Ezequiel, né? Isaías 32, 35, 40, 42, todos esses textos dos profetas maiores, eles vão falar de promessas de Deus para esse povo. Que ao final do exílio haveria promessas. Mas isso não havia se concretizado, porque o povo ainda era oprimido. Era oprimido pelos babilônios, era oprimido pelos persas, depois foi oprimido pelos gregos e na época de Jesus era oprimido pelos romanos. Esse povo continuava rebelde a Deus. E mais, uma outra coisa importante, a glória do templo, aquela que Ezequiel vai dizer que foi embora, né? Quando da destruição do templo e o povo sendo levado para o cativeiro, aquela glória do templo que havia ido embora. Lembra lá no Antigo Testamento que Deus enchia o templo, Deus se manifestava
no templo, aquela glória foi embora. Mas Ezequiel faz uma promessa no capítulo 43 de que aquela glória voltaria para o templo. Então os judeus voltaram para sua terra, eles reconstruíram o templo, mas eles não veem a glória de Deus enchendo o templo. Eles não veem um reino de paz, eles não veem justiça, eles são oprimidos, eles passam necessidade. Ou seja, as promessas de Deus não se cumpriram ainda. E quando Daniel ainda estava na Babilônia, ele pergunta para Deus, se já não era a hora do cumprimento da profecia de Jeremias, que dizia que o cativeiro iria durar 70 anos. Então ele vai lá, se você ler lá em Daniel capítulo 9, você vai ver ele fazendo essa pergunta. Por quê? Porque lá em Jeremias 25 e 29, Jeremias fala que esse cativeiro iria durar 70 anos. Né? Que o povo deveria se casar, se desenvolver, trabalhar, construir suas casas, porque durante 70 anos eles iriam ficar lá. Né? Então, assim que eles chegam lá, eles estão desanimados, eles não sabem o que faz, e Deus fala: vai plantar, vai colher, vai construir, vai trabalhar pelo bem da cidade, porque vocês vão ficar aí 70 anos. Então Jeremias falou isso. Então, próximo dessa data, Daniel, lá na Babilônia, fala: Senhor, não está na hora de cumprir a palavra lá do profeta Jeremias, de que a gente vai voltar para a nossa terra? Então Daniel faz isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Daniel, para a gente ver esse texto, porque ele é muito importante para aquilo que Mateus está dizendo aqui. Daniel no capítulo 9. Então Daniel pergunta para Deus assim, Daniel 9, de 1 a 3. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então, o que Daniel faz no restante dos versículos é uma oração a Deus. E ele confessa o seu pecado, o pecado do seu povo, entende que eles estavam lá no exílio por causa dos seus pecados, por causa dos seus ídolos, porque tinham abandonado o Senhor. E ele então pergunta: não está na hora, Senhor, de cumprir esse mandamento? Não está chegando aí os 70 anos? E aí então, lá no finalzinho, nos versos 24 a 25, de 20 a 24, é a resposta de Deus a Daniel. E aí então diz assim, acompanhe comigo, de 20 a 24. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Né? Ele vê Gabriel, o anjo Gabriel. E ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. E aí o versículo 24 fala: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então ele fala de 70 semanas. Por que 70 semanas? Não era 70 anos? E agora aqui está falando de 70 semanas? É porque, na verdade, 70 semanas aqui na NVI, que é o texto que eu li, ele está sugerindo que a interpretação seja semanas. Porque, na verdade, a ideia é, no hebraico é 70 vezes 7.
e 7 é como um período de tempo. 70 vezes um período de tempo. Pode ser 7 dias, pode ser 7 anos, 7 semanas, pode ser 7 anos. Então, o autor aqui quem traduziu a NVI que eu li, talvez na sua Bíblia esteja diferente, mas quem traduziu a NVI entendeu que fosse semanas. Estava falando que era 70 semanas, né? Mas Daniel estava esperando 70 anos. Então, o que eu queria que você entendesse é o seguinte, que na verdade, o texto bíblico, ele está dizendo que é 70 vezes 7. 7 dias, 70 vezes 7 semanas, 70 vezes 7 anos. E eu queria que você prestasse atenção nesse número, os 70 semanas, né? Que na verdade, como eu disse, não são semanas, são períodos de 7, dias, semanas, anos. Porque se for anos e não semanas, nós teríamos 70 vezes 7 anos, nós teríamos um total de 490 anos. Mas eu não quero que você preste atenção nos anos, nas semanas, não é isso. A ideia é do 7. Você vai entender o que eu quero dizer. Porque os números, eles têm um toque particular na literatura hebraica, que era evidente para o judeu, mas que nós não percebemos. Que nós, na nossa cultura, não conseguimos entender isso. Então a gente precisa interpretar isso. Então, como que a gente faz isso? Preste atenção. A cada 7 dias, o judeu tinha um sábado, né? Então, eram 6 dias, mais um de descanso, o sábado. Seguindo a ordem da criação. Deus cria todas as coisas em 6 dias e no 7 descansa. Então, na semana, em 7 dias, havia um sábado. Mas não era só isso. A cada 7 anos, um ano sabático. Então, cada 7 anos, você tem um ano sabático. Então, de 7 dias, um dia é santo. De 7 anos, um ano é santo. Então, o que acontecia a cada 7 anos? Você precisava deixar a terra descansar um ano todo. Não poderia plantar. Então, era um tempo de descanso. Então, você tem um ano sabático. E a cada 7 vezes 7, ou seja, 7 ciclos de 7, ou seja, a cada 49 anos, você tinha o jubileu, né? Então, o jubileu. Então, quando esse ciclo de 7 anos, a cada 7 anos, um de descanso, quando ele completava 7, ou seja, 7 vezes 7, total de 49 anos, se comemorava o jubileu, né? E nesse tempo, os escravos eram libertos, a terra que foi vendida, ela voltava para o seu proprietário original. A ideia é que as coisas deveriam voltar a ser como deveriam. Então, qual que é a ênfase do jubileu? Por exemplo, eu me endividei e precisei vender a minha terra, vender a terra que era propriedade minha para pagar as minhas dívidas ou para me alimentar ou para fazer qualquer outra coisa a mais. Então, uma pessoa que estava prosperando comprou isso e eu fiquei sem isso. Então, uma pessoa que tinha vamos pensar, 1.000 metros, comprou os meus 1.000, ficou com 2 e eu fiquei sem nada. Então, a cada 50 anos, no ano do jubileu, aquele que tinha os 2.000 metros tinha que devolver 1.000 para o outro de novo, para a família dele, porque iria começar uma nova geração, né? A geração dos seus filhos, e essa geração teria que ter a terra novamente. Era uma maneira de Deus equilibrar, para que não houvessem pobres, para que não houvesse grande diferença social na sociedade. Não há qualquer ideia de que os judeus tenham feito isso, tá? Então, me parece que eles desobedeceram isso, mas estava na lei de Deus. O ano do jubileu, era isso que deveria acontecer. Era a forma da sociedade se reorganizar ao projeto original depois dela estar completamente bagunçada. Bom, se a interpretação de 70 vezes 7 anos for a correta e não semanas, não 70 semanas, mas 70 vezes 7 anos for a correta, o que nós teríamos era um jubileu
multiplicado por 10, correto? Então o jubileu é 40 anos, 49 anos, né? 7 vezes 7, 49. Então, se for 70 vezes 7 anos, ou seja, um jubileu elevado à 10ª potência, e aí é interessante porque o número 10 na Bíblia ela tem o sentido de algo completo, algo inteiro, né? Dá essa ideia de inteireza. Então o que nós teríamos ao final dessa conta? Então não se preocupe com a quantidade de anos, né? Daria 490 anos, mas não é essa a ênfase. Nós teríamos um jubileu de jubileus. Então, ó, o que é o jubileu? É quando esses 7 anos, onde um era de um ano sabático, quando ele fazia um ciclo de 7, você tem o jubileu. A ideia é que esse jubileu, quando completasse 10 ciclos, você teria o jubileu de jubileu, né? O jubileu dos jubileus, né? Apontando que finalmente esse dia seria a maior redenção de todas, porque o jubileu é redenção. É o perdoar as dívidas, era libertar os escravos, era devolver as terras. Então, era fazer com que tudo voltasse ao projeto original. Então, aqueles que não souberam cuidar das suas finanças vão ter suas finanças perdoadas. Aqueles que prosperaram demais vão agora devolver uma parte daqueles que compraram a sua terra. Ou seja, Deus vai nivelar todo mundo. Ou seja, Ele vai redimir aqueles que estavam ruins, aqueles que estavam sofrendo, aqueles que tinham virado escravos, aqueles que tinham perdido as suas terras, aqueles que tinham se endividado. Deus iria redimir a vida deles. Então, o que parece que Deus estava falando aqui para Daniel era apontando um tempo, uma data, onde isso haveria uma volta do exílio ou haveria uma redenção de maneira real, completa e duradoura. Ou seja, o exílio da Babilônia, né? O tempo que o povo de Israel ficou preso na Babilônia acabou ao final dos 70 anos. Mas havia um outro exílio em curso ainda que não havia acabado, que ele era maior do que 70 anos, que era um período de tempo maior. E não precisa ser os 490 anos, porque esses números são apenas simbólicos. E essa era a expectativa dos judeus antes de Jesus. Os peritos na lei calculavam e recalculavam, tentando descobrir quando os 70 vezes 7 seriam cumpridos. Quando seria o verdadeiro retorno do exílio? Porque ainda que eles tivessem voltado da Babilônia, eles ainda se sentiam exilados. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, no Antigo Testamento aponta para um tempo de redenção que eles ainda não haviam experimentado. Então, o retorno do exílio não é a redenção da qual Deus havia prometido para os judeus, quando eles ainda estavam em cativeiro. Não é essa. Eles voltaram para sua terra, eles reconstruíram o templo, reconstruíram suas casas, mas não chega nem perto do que havia de profecias a respeito de como seria a vida deles com a redenção, ou com a volta, ou com o fim do exílio. Então, o que Mateus vai fazer? E aí, então, a gente volta aqui para o texto bíblico. Ele vai dizer que esse dia de redenção, que esse tempo tão esperado pelos judeus, que esse exílio teria acabado, que esse jubileu de jubileus inaugurou com a chegada de Jesus. É isso que ele vai fazer. E olha como que ele faz isso. Observe o capítulo 1, versículo 17, quando diz assim, ó. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia.
e 14 do exílio até o Cristo. Mateus ele pega essa genealogia com um monte de nomes que a gente tem e ele divide essa genealogia em 3 partes de 14 gerações. Né? 14 gerações de Abraão a Davi. Por que de Abraão? Porque é onde começa a formar o povo de Deus. 14 de Davi até o exílio e 14 de quando eles voltam do exílio até o nascimento de Jesus. Percebam, em vez de anos, Mateus marca o tempo com gerações. As gerações de toda a história de Israel. De Abraão até a época dele, até a época de Jesus. Até aquele momento, todas as gerações, né, de Abraão até Jesus eram 14 vezes 3. Preste atenção nisso, para você entender o que Mateus está dizendo. Então, de Abraão até Jesus, nós temos 14, 14 e 14 gerações. Mas vamos dividir esse 14. Na verdade, o que nós temos é 6 setes. Né? Então, 14 por 2, 7. Então, nós temos, na primeira geração, 7 e 7. Na segunda, ou melhor, né? De Abraão, como que é? Né? Então, de Abraão até Davi, nós temos 7 e 7. Né? De Davi até o exílio, nós temos 7 e 7. E do exílio até Jesus, nós temos 7 e 7 gerações. Ou seja, nós temos 6 vezes 7. Nós temos 6 setes. Ok? Então, conseguindo acompanhar comigo? Nós temos 6 setes. E o que Jesus é? O 7º sete. A geração de Jesus, ou a chegada de Jesus, é o 7º sete. Ou seja, Jesus é o jubileu em pessoa. É aquele que resgatará Israel do seu cativeiro. Ele que vai promover a libertação dos cativos, o perdão das dívidas. É ele que vai fazer se cumprir as profecias do Antigo Testamento. Para você entender como que Jesus é esse jubileu dos jubileus, quero convidar você a ler 2 textos comigo. O primeiro está lá em Lucas capítulo 4. Queria que você abrisse para ler. É importante você ler para você não ficar perdido aí nessas ideias de número. Eu espero estar conseguindo explicar isso para vocês. Então, Lucas capítulo 4, se você puder abrir, abra, para a gente poder entender como que ele está sendo visto. Lucas capítulo 4, verso 18, olha o que diz aqui, ó. Vou ler a partir do 17, 4, 17, vou ler até o 21, tá? Fala assim. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, entregue para Jesus. Ele estava lá na sinagoga. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Tudo isso que ele está descrevendo aqui, ó, pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos, era o jubileu. Era o jubileu. Por isso que ele termina no versículo 19 e fala assim, e proclamar o ano da graça do Senhor. Que ano da graça do Senhor é esse? O ano do jubileu. Depois dos 49 anos. Depois do ciclo, né, dos anos sabáticos. Então, depois de 7 anos, né, 7 ciclos de ano sabático, você tem um jubileu. Né? Só que lá em Daniel, Deus fala dos 70 vezes 7, que na verdade, se a gente considerar ano, a gente está falando sobre 490 anos, mas não é a quantidade de anos. O que ele está dizendo, não é os 70 anos, o povo volta do cativeiro com 70 anos. Mas as promessas de Deus não iriam se cumprir nesses 70 anos, viria depois. Porque Jesus é o jubileu dos jubileus.
E aí o versículo 20 fala, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que escritura? Aquilo que Deus havia dito aos profetas. Aquilo que Daniel ouviu da parte de Gabriel, do anjo Gabriel. E isso estava se cumprindo na pessoa de Jesus. Então, o que Mateus estava fazendo aqui na genealogia de maneira muito didática para os judeus? A gente tem dificuldade de entender, mas para os judeus, na hora, eles entendiam isso. Quando ele divide essas gerações, 14, 14, 14, ou 6 grupos de 7, né? 6 vezes 7, e coloca, e então nasceu Jesus, que é o 7 vezes 7. Ele está dizendo, chegou o grande jubileu. Chegou o momento que os profetas falaram. Chegou o grande momento. Tá? Então, importante a gente entender isso. Se a gente for lá para Isaías, no capítulo 61, você vai ver lá essa citação que Lucas faz, diz assim, Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Então é isso que Deus estava dizendo, ou que Mateus estava replicando aqui no seu evangelho. Tá? Então, dizendo, chegou o grande dia. Então, chegou o tempo de Deus a visitar-nos, ou chegou o tempo que Deus nos visitou e Ele está proclamando o ano da bondade do Senhor. O jubileu dos jubileus. Aquilo que os profetas falaram. Vai começar agora. Vai começar com esse menino que vai nascer. Vai começar a partir do Messias. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar aqui no texto. O versículo 16, Mateus 1, 16, ou Mateus 1, né, começa, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E o 16 fala, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, né? Que é chamado Cristo. Só essa palavra Cristo já reporta tudo isso, né? Porque quem é o Cristo? Não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o Messias. Cristo é essa pessoa que os judeus esperavam. Cristo é esse que eles aguardavam, que eles estavam ansiosos. Nos anos anteriores a Jesus, tinham surgido algumas pessoas que se disseram ser o Cristo, né? E que se mostraram falsos cristos. Tal era a expectativa que os judeus tinham dessa chegada. Eles esperavam isso, tá? Então, o que Mateus está fazendo? Ele deseja apresentar, nesses 2 primeiros capítulos aqui do seu livro, um registro coerente sobre o nascimento de Jesus, a sua linhagem humana e a sua linhagem divina, né? Isso vai ficar claro aqui. Abraão, por exemplo, aí na genealogia, era o pai racial da nação judaica, né? Então, era a partir de Abraão que Deus chamou o seu povo. E Davi é o pai real, né? Cujo seu descendente reinaria para sempre. Então, as promessas de Deus para os descendentes de Davi, de que sempre haveria alguém sentado sobre o trono de Davi. Então, nós temos, quando Mateus identifica Jesus como descendente de Abraão, ele está apontando para a humanidade de Jesus. Mas quando ele identifica Jesus como descendente de Davi, ele está apontando para a sua divindade, para a sua realeza. O título de Jesus como filho de Davi aparece várias vezes no Evangelho de Mateus.
aparecem em 9:27, em 12:23, em 15:22, 20, 30, 31, 21, 9 e 15, 22, 42 e 45. Deus prometeu que um descendente de Davi estabeleceria um reino e o trono de Davi duraria para sempre. E Mateus estava dizendo, esse rei nasceu. Esse rei veio visitar-nos. Esse rei chegou até nós. Tá? Então, isso fica claro. Eu já estou acabando, viu, meus irmãos? A gente já está passando um pouquinho do horário, mas eu já estou acabando a primeira parte do nosso estudo. Semana que vem a gente vai passar a segunda parte. Eu só quero fazer algumas aplicações para a gente, tá? Então, essa genealogia de Jesus, dos capítulo 1 até o versículo 17, ele vai nos ensinar algumas lições, né? Por exemplo, uma lição sobre a estrutura, né? Então, a estrutura está dividida em 3 grupos com 14 gerações, como nós vimos, de Abraão até o seu estabelecimento do reinado de Davi até o fim da monarquia com a deportação para a Babilônia, o fim do cativeiro da Babilônia até o nascimento de Jesus. Então Jesus, o prometido filho do rei Davi veio, o Messias nasceu, né, o grande jubileu começou. Tá? Mas uma outra coisa que nós aprendemos é a respeito das suas mensagens. Porque vai dizer aqui muito claro nessa genealogia, que a gente costuma pular porque não acha interessante, vai deixar muito claro que Deus cumpre as promessas feitas. Por exemplo, para Abraão, lá a promessa de Deus feita para Abraão em Gênesis 2, 12, 3, em que através da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Que descendência? Através de Jesus. Não foi através da descendência como nação de Israel. Todas as gerações ou todas as nações da terra são abençoadas através do descendente de Abraão, de Jesus Cristo. E para Davi, o Salvador seria um dos seus descendentes, né? Então estava aqui, o descendente de Abraão, cumprindo a palavra de Deus de que abençoaria todas as famílias da terra e cumprindo a profecia feita a Davi de que salvaria aos seus descendentes. Então a gente vê isso. Nós vemos também a misericórdia e a graça de Deus aqui nessa genealogia. A gente pode perceber, por exemplo, pais piedosos podem ter filhos ímpios, né? Homens de Deus que andaram com Deus tiveram filhos ímpios. E a gente vê ímpios, pais ímpios, que podem ter filhos piedosos. Ou seja, não segue. Uma pessoa ímpia não necessariamente terá um filho ímpio. Isso é graça de Deus. Deus não faz com que aquele que tem um pai torto, ele também seja torto e todos sejam tortos. Ele pode mudar a história. Uma outra coisa que eu quero citar aqui é que na genealogia de Jesus são citadas 4 mulheres pecadoras. E só o fato das mulheres aparecerem na genealogia já é surpreendente, porque não se aparecia. A genealogia era feita somente com os homens. Mas na de Jesus elas são citadas. E essas que são citadas porque são pecadoras. Então, por exemplo, Tamar é citada aí na genealogia, é aquela que cometeu um incesto com o seu sogro Judá. É citada a Raabe, que era prostituta, ela era proprietária de um bordel em Jericó. É citada a Ruth, que embora a história de Ruth seja bonita, ela era moabita e Moabe era um inimigo de Israel. Era um povo inimigo. Ruth é gentílica. E é citada Betseba, a mulher de Urias, que adulterou com Davi. Né? Que adulterou com consentimento, não foi forçada. Adulterou com Davi. Então, em síntese, Jesus, o Rei dos Reis, inclui na sua linhagem prostitutas e estrangeiras. Ou seja, o que está evidente aqui quando ele cita isso? Que não importa o seu passado, que não importa os seus erros, que não interessa quanto é vergonhosa a sua história. Jesus quer fazer de você um membro da família.
Jesus quer te incluir na família dele. Não importa como foi até aqui. A partir do momento que você se encontrar com Jesus, ele quer fazer você parte da família e quer não apagar o seu passado, né? Nós não apagamos o nosso passado, mas fazer com que o nosso passado não determine o nosso futuro. Nos libertar do nosso passado, nos libertar dos nossos erros. Então essas são algumas pequenas lições que a gente pode tirar aqui simplesmente da genealogia, de como que Mateus faz o link com o Antigo Testamento, como que Mateus vai deixando claro que Jesus Cristo é a vinda dessa grande promessa de Deus. Ele está inaugurando esse tempo do jubileu dos jubileus, né? Esse tempo tão esperado, o tempo do perdão, o tempo do resgate das vidas, o tempo de você deixar de ser escravo, né? Que isso, lógico, tem uma aplicação espiritual, especialmente, mas ele está mostrando como que Jesus é o início de tudo isso. Então, tudo isso nós podemos ver aqui no Evangelho de Mateus, nessa primeira parte do capítulo 1. Tá bem, meus irmãos? Eu espero que tenham entendido essa primeira parte, essa introdução. Na próxima semana, na próxima terça-feira, a gente vai continuar a partir do versículo 18 e vamos falar mais propriamente dito sobre o nascimento de Jesus, tá? Vamos ver alguns detalhes sobre esse nascimento. Peço que você esteja orando pelo nosso estudo, para que ele seja edificante para a nossa vida, para que a gente possa aprender e aplicar aquilo que nós aprendemos aqui nesse texto bíblico, tá bem?